as novas tendências mais elegantes na moda em 2026. Quer saber quais são? Então vem com a Mia! Número 1 é a tendência do monocromático chique. O monocromático voltou com tudo e ele é muito simples. Basta você criar um look que seja todo no mesmo tom ou em tons muito parecidos da mesma cor. Aqui, como vocês podem ver nesse exemplo, eu trouxe os looks monocromáticos em marrom. O marrom foi eleito uma das principais cores de 2026 e olha como ele fica divino em diversos looks monocromáticos. Aqui você tem esse primeiro look da esquerda misturando um suéter na parte de cima com uma saia cetinada. Vocês sabem que eu adoro essa composição que brinca com texturas. Temos também o look número 2 e número 3 que trazem um blazer. Nesse caso aqui, vocês podem ver a diferença de uma calça cetinada para uma calça de alfaiataria. A calça cetinada traz um look um pouco mais luxuoso, enquanto a alfaiataria funciona muito bem para o ambiente de trabalho, se você quer aquele look um pouco mais tradicional. Se você está pensando em um look que seja glamuroso, mas ao mesmo tempo moderno, urbano, você pode se inspirar nos looks com jaqueta. Olha como eles são lindos. De um lado nós temos uma jaqueta com couro um pouco mais brilhante e do outro nós temos uma jaqueta com um couro um pouco mais peludinho, um pouco mais macio. Vocês conseguem ver também a diferença entre um marrom um pouco mais escuro e um marrom um pouco mais voltado para o caramelo. E se você adora um vestido, olha que look lindo monocromático usando um vestido simples. Se você prefere looks mais claros, eu trouxe aqui também uma montagem com vários looks em tons como branco, off-white, papel de cera e como vocês podem ver, dá para usar com muita facilidade, principalmente durante o dia, mas eles também ficam divinos durante a noite. O nosso primeiro look é lindo, ele traz um conjunto em linho, super fresco, perfeito para as estações mais quentes, como é o caso da primavera e do verão, mas que você também consegue adaptar para o outono e para o inverno. Ao lado você vai ver um conjunto dessa vez acetinado, muito parecido com o que temos também do outro lado. Você também pode conferir esses looks que vêm com saias, principalmente as saias acetinadas. Temos esse look mais ao centro, belíssimo, com essa saia rodada acetinada combinada com blazer. Olha que look de princesa, simplesmente deslumbrante. Se você está procurando algo um pouco mais casual, você pode pensar no nosso look da direita. Aqui você tem uma saia acetinada combinada com suéter leve e um escarpão branco para fechar o look. Look básico, muito fácil de combinar e que se adequa à maior parte das situações do dia a dia. É claro que eu não iria deixar de comentar os looks em preto. Afinal de contas, eu sei que vocês adoram essa cor e é muito fácil criar um look monocromático em preto. Aqui vocês podem ver exemplos que vêm com calça de alfaiataria, com saias em diversas alturas. Porém, algo que eu acho interessante é demonstrar como esses looks que trazem uma diferença de texturas ou algum elemento interessante chamam a nossa atenção. Você pode ver que os looks que têm cinto ficam mais ricos, ficam mais interessantes. É claro que você pode pensar em algo um pouco mais simples, como é o caso desse segundo look, que vem com uma blusa e uma saia, ou então do look que parece ser um vestido, onde nós temos também o uso da bota. Esses looks não vão ficar tão chamativos justamente porque falta um acessório que chame a atenção. Se você quiser algo básico para o dia a dia e que tenha essa estética dos anos 90, você pode pensar no nosso último look ali na direita, onde nós vemos um slip dress preto combinado com blazer e sandália de tiras finas. Esse look aqui é muito bonito e também uma das principais tendências de look para 2026. Número 2 é a tendência da risca de giz azul. Aqui nós vamos ter uma grande variedade de looks,
onde aparece esse tecido, que é muito interessante. Nessa primeira montagem, eu separei os looks inteiros em risca de giz. Você pode ver esse primeiro look, onde nós temos a combinação de blazer com saia. E, gente, eu estou apaixonada nele. Eu adorei a combinação com o sapato branco. Achei que trouxe um destaque, trouxe algo a mais. Ela tá usando uma bolsa preta, mas aquele jornal ali embaixo do braço faz parecer que ela tem uma bolsa branca. E eu acho essa combinação super interessante, traz um pouco mais de criatividade, foge do comum. O nosso segundo look não é um blazer, na verdade ele é um vestido longo inspirado num blazer, quase como um casaco longo. Eu diria que ele pode ser usado de diversas formas, dessa forma que ele ficou extremamente poderoso. Se você quiser algo mais para o dia a dia, você pode pensar na combinação de blazer e calça, assim como a gente consegue ver nesses looks do centro. De um lado, a gente tem um look um pouco mais tradicional, camiseta de alfaiataria, sapato de bico fino, bolsa preta, algo perfeito para você usar no ambiente de trabalho. Mas se você quiser e o seu ambiente de trabalho comportar algo um pouco mais moderno, eu diria que esse segundo look, com a calça mais flare e a manga sino na parte do blazer, traz muita modernidade. Gostei muito desse look aqui, que na minha opinião traz até uma certa referência asiática. Para um dia mais frio, você pode pensar nesse casaco longo, risca de giz, combinado com uma legging ou uma meia bem grossa que você possa combinar com essa bota. Olha que look perfeito para usar num dia de outono, um dia de inverno ou, quem sabe, num dia frio. E para trazer um pouco mais de modernidade para esse conjunto de alfaiataria risca de giz em azul marinho, basta você usá-lo com esse decote mais profundo, como o da nossa imagem da direita. Assim você traz um tempero a mais para esse look que é super tradicional. Outra forma que eu acho super interessante de utilizar a risca de giz é somente na parte da calça. Olha esses looks mais casuais, mas extremamente interessantes. Aqui a gente tem uma presença bem forte do suéter, a gente pode pensar numa jaqueta mais curta. São looks básicos, são looks fáceis. Dá para combinar com tênis, você consegue combinar com sapatilha, com escarpão, de acordo com a proposta que você tem em mente. Se você quer algo um pouco mais tradicional e clássico, pensa sempre numa bolsa menor, um sapato que tenha bico fino. Se você quiser algo mais casual, o tênis e até mesmo uma mochila vão funcionar muito bem. Se você quer algo um pouco mais romântico, Mary Jane, sapatilha de bico redondo são excelentes escolhas. Looks perfeitos para você usar no dia a dia com bastante estilo. E me conta, como você considera o seu estilo? Você é de um estilo mais elegante e tradicional? Você prefere algo mais moderno? Algo mais chique? Algo que tenha um pouco mais das tendências do momento? Eu quero saber. E é claro, você me ajuda muito comentando também as palavras mágicas do dia, que hoje são Tendências Elegantes 2026. Conto com a sua ajuda. Deixando seu comentário, você me ajuda a continuar trazendo vídeos novos todos os dias. Enquanto você comenta, a gente continua. Número 3 são os ponchos, também conhecidos como Cape Top. Essas blusas são muito bonitas e muito simples da gente combinar. Nessa primeira montagem, eu quis trazer para vocês a combinação com a parte de baixo branca. Aqui você não precisa ser extremamente criativa. Como eu sempre menciono para vocês, você não precisa ser a pessoa mais inovadora para criar um look que seja bonito. Basta que você tenha as inspirações corretas. Todos esses looks aqui contam com uma blusa na parte de baixo. Pode ser uma blusa sem alça, pode ser uma blusa de alças finas e na parte de cima esse cape top que vem como uma capa por cima, trazendo inclusive essa transparência que, como vocês sabem, é também uma das principais tendências de 2026. Um look fácil, pode ser preto, branco, verde, você vai escolher a cor que você prefere. O preto e branco é muito clássico,
O look totalmente branco é mais tradicional, mais clean, perfeito para o dia. E os looks mais coloridos vão trazer um pouco mais de personalidade. Nesses eu sempre recomendo que você escolha a sua cor favorita. Outra combinação que eu achei simplesmente deslumbrante, eu fiquei encantada, gente, é essa daqui com calça jeans. Olha como esses looks estão extremamente elegantes, sofisticados, luxuosos, mesmo utilizando calça jeans. Aqui a gente vê também uma certa diferença. Vocês vão perceber que os tecidos são mais encorpados, geralmente não tão transparentes, porque a proposta aqui é uma proposta para um dia um pouco mais ameno, um pouco mais frio, então a ideia é um tecido um pouco mais encorpado, é uma proposta levemente mais opaca, tirando esse segundo look, onde a gente tem um certo brilho acetinado. Se você estiver buscando algo um pouco mais sofisticado, eu diria para você investir em um jeans um pouco mais escuro, um jeans azul escuro ou preto. Se você quiser algo um pouco mais criativo, um pouco mais urbano, um pouco mais interessante, eu diria para você investir em um jeans um pouco mais claro para trazer esse contraste. Lembrando que, se você colocar um jeans claro e uma blusa escura, você vai criar um recorte. Então, normalmente você vai parecer um pouco mais baixinha. Se você fizer o look inteiro mais escuro, você consegue aquele efeito de ficar mais alta e mais magra. E é claro que eu iria trazer para vocês também referências de conjuntos. Olha esses conjuntos maravilhosos com cape top. Esses conjuntos aqui, como vocês podem ver, são o ápice do luxo. Eles têm realmente uma cara extremamente elegante. Eu diria que é a melhor escolha para aquela mulher que quer parecer extremamente rica. E como vocês podem ver, tem para todos os gostos. Nós temos uma saia curta, nós temos o conjunto com calça, temos a versão em branco, a versão em marrom, então basta que você escolha o que mais se adequa à sua beleza. Escolhe uma cor que valoriza o seu tom de pele, uma cor que valoriza os seus olhos, que combina com os seus acessórios, assim você vai ter um look perfeito. Número 4 são os casacos com gola alta. Aqui nós vamos ver jaquetas, nós vamos ver também alguns blazers. Inclusive, nós estamos vendo uma tendência muito forte onde se levanta o colarinho do blazer para poder criar esse efeito de gola alta. Nessa primeira composição, eu quis trazer as peças em marrom. O marrom é uma das principais cores de 2026 e combina muito bem com looks casuais. Como vocês podem ver, ele fica excelente sendo combinado com jeans. Ele traz essa vibe de uma mulher jovem e, ao mesmo tempo, moderna. Ou seja, ele é perfeito para quem está buscando esse visual mais rejuvenescido. Uma excelente dica para quem quer parecer alguns anos mais jovem. Como vocês podem ver, nós temos uma certa variedade de tons de marrom, desde um marrom um pouco mais café até um marrom chocolate. Teremos um tom de bege quase indo para o marrom, então vocês vão escolher o casaco de gola alta que mais se adequa à sua personalidade. O que eu acho interessante é que esse casaco por si só já traz essa vibe um pouco mais sofisticada. Gola alta sempre combina com elegância, seja uma jaqueta, seja um casaco ou seja um blazer. Se você prefere algo um pouco mais tradicional, eu vou te recomendar essas peças em um tom mais puxado para o caqui ou para o bege, porque trazem essa cara de trench coat, que fica super interessante. Como vocês podem ver aqui, nós temos peças que são um pouco mais curtas, e isso é perfeito para aquela mulher que quer uma peça versátil, uma peça que possa ser usada na primavera, no verão, no outono ou no inverno. Como vocês podem ver, essa é uma peça destacada. Olha como ela chama a atenção, principalmente quando nós falamos de peças com botões frontais. Essas peças que trazem botões, elas são um pouco mais chamativas, então são indicadas para uma mulher que realmente
quer chamar a atenção e que quer esse visual de trench coat. Se você quiser um visual um pouco mais moderno ou um pouco mais casual, você pode escolher as peças que não têm os botões frontais. Pessoalmente falando, eu gosto muito das peças com botões. Eu acho que elas trazem um charme a mais. Destaque para esse look do centro, onde você pode ver um cinto. Já comentei anteriormente que as peças que são acinturadas através de um cinto ou de um laço estão muito em alta para 2026. Então você pode escolher um cinto, como na imagem do centro, ou um laço, como na imagem da nossa direita. E se você quiser usar essa peça sem cinto, sem amarração, tudo bem também. Vai trazer bastante modernidade e jovialidade para o seu look. Agora, se você estiver pensando em um look mais poderoso, aquele look de mulher rica, aí nós vamos estar falando das peças em preto. Olha que peças lindas! Eu trouxe também ali no look da direita um cinza quase preto para você ver que você não precisa também se apegar ao preto puro. Esses looks aqui são extremamente luxuosos, porque o preto funciona muito bem com essa vibe mais luxuosa, principalmente quando combinado com dourado. Aqui você pode pensar na combinação de calça de alfaiataria com blazer, como a gente pode ver no primeiro e segundo looks da esquerda, mas você também pode pensar em calça jeans. Olha esse look aqui mais ao centro, como ele ficou super interessante, apenas com um casaco que tem a gola alta, a parte de baixo jeans, um sapato de bico levemente afinalado e bolsa também num tom que me parece ser um marrom café. É um look mais moderno, é um look mais jovial, é um look um pouco mais dia a dia, mostrando que você consegue ficar luxuosa e também usar um look casual. Basta que você escolha as cores certas. E se o preto não funciona muito bem para sua beleza, você pode fazer como no look da direita. Você pode escolher um tom mais acinzentado. Assim você continua muito próxima do preto, mas não vai ter esse efeito que talvez seja um efeito negativo dependendo da sua beleza. Eu, por exemplo, fico muito melhor num tom de cinza bem fechado do que no preto puro. Então essa seria a minha escolha. E é claro que para a mulher mais moderna e mais descolada, eu iria trazer as jaquetas de couro e gola alta. Olha como essas peças são bem mais urbanas, bem mais casuais, poderosas, tem aquela estética mais motoqueira, mais rock and roll, que como vocês sabem, eu acho bem interessante. Dá para combinar com calça de alfaiataria, dá para combinar com jeans, funciona muito bem no dia a dia. Minha dica aqui é que você escolha uma peça de muito boa qualidade, porque como vocês sabem, o couro sintético, principalmente quando ele não é de boa qualidade, estraga muito rápido. Aqui você pode pensar em uma jaqueta marrom, preta, cinza, mas eu diria que se você quer uma peça extremamente atemporal, a jaqueta preta é a melhor escolha. Não é à toa que eu tô mostrando para vocês todas essas imagens super interessantes, provando que dá sim para você usar um look casual e trazer uma cara extremamente interessante, poderosa, apenas adicionando uma jaqueta. Número 5 é uma tendência que está super em alta em Paris. É claro que eu iria trazer para vocês também o ponto de cor vermelho. Aqui, como vocês podem ver, é muito simples. Basta que você adicione um ou dois itens que tenham a cor vermelha dentro do seu look. Você pode pensar em um suéter por cima dos ombros, como vocês podem ver em diversos looks aqui. Você pode pensar em um sapato, uma blusa. Eu gosto muito da combinação sanduíche, que consiste em colocar a blusa em vermelho. Na parte de baixo, você pode pensar em uma calça de alfaiataria, uma saia, uma calça jeans. Aí você escolhe
a peça que você quiser em outra cor e aí você retorna com o vermelho no sapato. Aqui eu estou mencionando vermelho, mas poderia ser com qualquer cor. Poderia ser uma técnica sanduíche com uma blusa azul e um sapato azul, uma blusa verde, um sapato verde, de acordo com a sua criatividade. Mas nesse momento em Paris, quem manda é o vermelho. Looks básicos, perfeitos para o dia a dia, looks muito fáceis de você copiar. Falando em Paris, uma tendência que está muito em alta no momento é a combinação do vermelho com a oncinha. Isso mesmo, meninas. Essa combinação está sendo apontada como uma das principais que tem aparecido no momento e é uma combinação um pouco mais ousada. Não é uma combinação que eu utilizaria. Eu sou criativa, mas eu tenho muita dificuldade de usar animal print, principalmente a oncinha. Mas quis trazer aqui alguns exemplos. Você pode pensar em algo um pouco mais sutil, como é o caso desse look na esquerda, onde o animal print aparece somente na bolsa e o vermelho no boné e na sapatilha. Perceba como ficou sutil, não ficou nada exagerado. No nosso segundo look, esse ao lado, você vai ver também o boné vermelho, o tênis vermelho e o animal print vem na saia. Também é um look um pouco mais sutil, porque a cor vermelha e o animal print não estão muito próximos, eles estão separados, seja pela blusa, seja pela pele ali da perna. Já o nosso outro look, ao lado desse, você percebe que fica bem mais evidente essa combinação, porque aqui a blusa é inteiramente vermelha, logo em cima da saia animal print. Ou seja, essas duas peças ficam muito próximas, o que deixa mais chamativo. Todos os looks da direita combinam uma parte de cima vermelha com uma calça de oncinha. Olha como esses looks são muito mais chamativos, eles não são tão sutis. Então, se você quiser utilizar essa tendência com um pouco mais de sutileza, acessórios ou então essas peças têm que ficar separadas, não podem ficar muito juntas. Se você quiser algo mais ousado, o vermelho perto da oncinha funciona também. Outra forma que eu acho super interessante de utilizar esse ponto de cor vermelho é através de uma blusa, ou uma jaqueta, ou um suéter, de preferência uma peça que seja um pouco mais volumosa, um pouco mais macia na parte de cima. Olha como esses looks ficaram extremamente românticos e delicados. Isso acontece por conta dessa maciez. E como vocês podem ver, pode ser uma jaqueta um pouco mais volumosa, pode ser um suéter um pouco mais volumoso, até mesmo um casaco de capuz. A ideia aqui é trazer algo que seja mais macio para a parte de cima. Aqui você nem precisa pensar muito em adicionar muitos itens em vermelho. Somente essa parte de cima em vermelho já vai funcionar muito bem. Essa é uma tendência muito forte para primavera, verão no hemisfério norte e também para outono e inverno no hemisfério sul. Ou seja, é uma tendência mundial. E se você tá gostando desse vídeo, você precisa ser uma inscrita aqui do canal, porque aqui nós temos vídeos todos os dias com muitas dicas, muitas imagens, assim você se inspira e fica cada vez mais bonita. Se você gosta de conteúdos assim, é só se inscrever e ativar o sininho. Assim o YouTube vai te avisar todos os dias quando sair um vídeo novo feito pra você. E enquanto você se inscreve, a gente vai continuando com o vídeo. Número 6 é a tendência da assimetria chique. A assimetria é muito interessante, porque ela é perfeita para aquela mulher que não gosta, por exemplo, do tamanho dos ombros, já que ela cria esse recorte diagonal na silhueta, que vai ser perfeito para aquela mulher que quer parecer um pouco mais magra, que quer disfarçar o tamanho dos ombros, disfarçar também o tamanho do quadril. Eu simplesmente acho a simetria muito bonita e também muito interessante. Nessa primeira montagem que eu fiz para vocês, eu quis mostrar como é fácil você imitar um look. Olha como é muito simples. Todos esses looks contam com assimetria na região dos ombros e assimetria também na região do quadril.
Todas essas blusas são blusas um pouco mais alongadas, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas em geral a gente vê aqui uma peça bem alongada, perfeita para aquela mulher que quer parecer mais alta. Aqui, como vocês podem ver, existe uma variedade de cores. A gente pode pensar no bege, no verde, no branco, no amarelo manteiga, que é uma das principais cores do momento, já é um grande hit para a primavera-verão do hemisfério norte. Então você pode ver aqui que você vai escolher a cor que mais te favorece e vai comprar uma blusa que tenha assimetria no ombro e assimetria na parte de baixo. Se você quiser algo um pouco mais romântico, a minha dica é que você copie esses looks mais à direita, porque como você pode ver, nós temos um detalhe mais arredondado na parte de baixo ali da assimetria. Esse arredondado traz um efeito babado que traz um romantismo a mais. Se você quiser algo um pouco mais tradicional, esse look em branco aqui mais no centro, como você pode ver, é um tecido mais encorpado, funciona muito bem. Da mesma forma que o nosso look ali do canto esquerdo, fica muito bonito também. Olha esse tecido que me parece ser um linho, muito bonito. Aqui eu diria que a blusa é em linho e a calça também é em linho. Ela também colocou acessórios mais poderosos. Esse é um look que combina muito com bracelete maximalista. Como você pode ver, a maior parte dos looks aqui conta com braceletes grandes ou então brincos mais destacados. Combina muito bem, até porque estamos falando de uma peça que traz aquele visual deusa. Se você prefere uma assimetria não tão destacada, eu trouxe aqui versões diferentes dessa assimetria. Você pode pensar nesse primeiro look aqui, onde nós temos uma assimetria que vem praticamente somente nessa região dos ombros, ou seja, ela manteve um look um pouco mais tradicional e deixou esse destaque para essa região aqui do ombro. Você também pode pensar em um look como o segundo e o terceiro. Olha como são looks praticamente iguais. Em um a gente tem a assimetria na blusa preta e no outro nessa blusa mais cinza. Mas tanto em um quanto no outro, essa assimetria aparece somente na região do quadril. Olha como ficou um look muito bonito. Eu gostei mais do preto, tá? Eu achei que o look com a blusa preta ficou mais bonito. Outra opção é você utilizar uma saia assimétrica. As saias assimétricas são um pouco mais difíceis de achar, mas elas trazem um charme, um tempero a mais. E eu trouxe esses 3 looks da direita para você se inspirar. Aqui a gente tem looks um pouco mais joviais, um pouco mais ousados, até porque a gente está falando de uma saia que tem essa simetria e por si só a saia já se movimenta, então a gente está falando de looks que trazem muito movimento. Se você gosta de uma proposta um pouco mais moderna, mais jovem, uma proposta que traga até um pouco mais de sensualidade, eu diria que as saias assimétricas são a melhor escolha para você. Número 7 são as franjas modernas. Aqui nós vamos ver franjas que fogem um pouco daquele visual extremamente country, aquele visual western. E nós vamos ver peças que trazem um diferencial. Geralmente são peças que, apesar de chamativas, elas têm uma inspiração um pouco mais luxuosa, um pouco mais até minimalista do que seria aquela inspiração que a gente costuma ver no boho chic ou então no estilo western. Nessa primeira montagem, eu quis destacar as franjas em tons claros e como elas geralmente aparecem em um material um pouco mais fino. Aqui é imprescindível que a gente tenha quantidade. Quanto maior a quantidade dessa franja, mais luxuosa essa peça parece. Olha esse nosso primeiro look da esquerda, como essa saia é belíssima. Você pode ver que temos ali uma quantidade muito grande de franja. Se essa saia não tivesse essa quantidade tão grande, ela não seria tão luxuosa. É o caso da nossa saia aqui do meio. Repara como o fato de termos menos material não deixou ela tão bonita quanto a primeira. Se você não quer ser tão ousada ao ponto de utilizar uma saia,
você pode fazer como nesse look que nós temos entre os looks com saia. Esse look totalmente branco, onde a franja aparece na blusa, mas ela também aparece nesse lenço amarrado à cintura. Utilizar somente um lenço com franja é uma forma excelente de você colocar essa tendência no seu guarda-roupa sem precisar ficar se preocupando muito. Até porque esse é o tipo de peça que você vai precisar ter um certo cuidado. Não é uma peça muito fácil de lavar, eu não recomendo que você lave em casa, recomendo que você leve até um lugar especializado, porque a chance dessas franjas se entrelaçarem e criarem nó é muito fácil. Outra opção interessante são nesses looks da direita. Olha como eles trazem uma franja um pouco mais curta, com bastante movimento. Essas são peças que estão muito em alta. E como vocês podem ver, fica simplesmente lindo, tanto com uma blusa mais básica, quanto com um blazer. Eu adorei esses dois looks, mas eu diria que os meus preferidos são os looks das pontas. Eu achei extremamente luxuosa essa saia com franjas bem volumosas e longas, e também o look com blazer e franjas mais curtas na saia. Achei que também ficou muito bonito, muito luxuoso. Se você é uma mulher que gosta de uma proposta um pouco mais rock and roll, mais urbana, um pouco mais moderna, eu diria que as saias com franjas em couro combinam muito com você. Aqui, como vocês podem ver, é até mais fácil de você lidar com essa peça. Como estamos falando de couro, é mais difícil que essa franja crie nós, que ela se entrelace. Aqui vocês podem ver uma grande variedade de looks. O nosso primeiro look é inteiro em preto. Olha que look bonito, que look interessante. Gostei bastante porque tem a assimetria da saia. O nosso segundo look, eu achei ele muito legal porque você tem a parte de cima inteira trançada e as franjas vêm somente ali um pouco acima do joelho para baixo. Então você tem mais conforto na hora de usar, não precisa usar com nenhuma peça por baixo, porque a franja vai começar em uma altura mais confortável. Nos outros looks, como vocês podem ver, nós temos praticamente a mesma saia sendo utilizada em looks diferentes. O blazer no outro, uma blusa acetinada com alças finas, temos um blazer, um casaco um pouco mais borgonha e, por último, esse blazer mais acinzentado, entre o cinza com um pouquinho de marrom. Achei muito interessante. Apesar de ser uma peça muito bonita, eu não recomendo ela para o dia a dia. Eu diria que ela é uma peça mais voltada para algum evento em particular, seja uma festa, algo onde você realmente queira se destacar. Não diria que é aquela peça que você vai usar para ir ao mercado ou então para ir para o seu trabalho, porque ela realmente é mais chamativa e mais ousada. Se o seu objetivo é uma peça um pouco mais sofisticada, um pouco mais luxuosa, eu diria para você investir nessas que trazem camadas de franjas. Esse tipo de peça traz uma cara um pouco mais vintage, um pouco mais retrô, trazem essa referência bem forte dos anos 20 e, é claro, muitas delas contam com um brilho a mais. Seja um brilho acetinado, seja um brilho cristalizado. A ideia aqui é trazer uma certa textura. Como vocês podem ver no look do centro, dá pra gente tentar replicar isso também com couro, mas é um pouco mais difícil. Eu diria que são peças que ficam mais bonitas com franjas em um material um pouco mais fino e brilhante, e são perfeitas para usar em alguma festa. Número 8 são as jaquetas bomber em couro. Essa daqui é uma peça que a gente já pode considerar atemporal. Ela é muito prática e perfeita para trazer um toque a mais naquele look do dia a dia. Nessa primeira composição, eu quis trazer alguns looks que misturam a jaqueta de couro combinada com jeans. Olha como combina perfeitamente. É um look prático, um look fácil, que qualquer um consegue copiar, gente. Basta que você escolha o jeans que você mais gosta e combine com a jaqueta na parte de cima de um tom que te favorece. Se você é uma beleza um pouco mais fria, a jaqueta preta vai ficar perfeita para você. Se a sua beleza é uma beleza um pouco mais quente, eu diria para você investir em uma jaqueta
jaqueta marrom, até porque nesse momento nós temos uma variedade maior desse tom de jaqueta para você comprar. Como vocês podem ver, um jeans mais claro traz essa vibe mais casual, enquanto um jeans mais escuro iria trazer uma vibe um pouco mais sofisticada. Então, sim, a escolha do tom do jeans vai fazer muita diferença se você quer um look mais elegante ou um look mais prático, mais casual para o dia a dia. Outra forma de usar essa jaqueta bomber é junto com uma calça que traga um pouco mais de volume. Pode ser uma calça balonê, pode ser uma calça cenoura. A ideia aqui é que a gente tenha um pouco mais de volume na parte de baixo e que esse volume fique um pouco menor conforme a gente se aproxima do tornozelo. Olha como esses looks são super interessantes e eu percebi que esses looks aqui têm feito bastante sucesso. Eu gostei muito desse primeiro look monocromático em marrom, eu achei que ele ficou muito bonito, a combinação com a bolsa e com o sapato caramelo, achei que ficou muito interessante. Esse aqui é um look perfeito para uma beleza de outono, meninas. Combina demais. Do lado, nós temos um look que já seria muito bonito para uma beleza de inverno, principalmente o inverno suave, já que a gente está falando de uma jaqueta bomber nesse tom mais próximo do borgonha, um borgonha bem rosado, junto com uma calça preta. Esse look aqui tá muito interessante e você consegue ver que ele é um pouco mais fashionista. Ao lado, nós temos um look monocromático preto, porque o monocromático preto não precisa ser sem graça. Aqui, as texturas fazem total diferença. A calça é praticamente preta, mas eu diria que ela tá ali bem perto de um cinza bem fechado. Combinou muito bem com o couro. Olha como a textura da calça e a textura da jaqueta são completamente diferentes. A bolsa também nesse tom bem próximo da calça, mostrando que o look fica interessante quando tem essas pequenas variações. E um grande destaque para o sapato, um tab que é uma gracinha. Vocês sabem que eu sou apaixonada por sapatos tab, que eu tô doida para comprar um. Não tive tempo de pesquisar ainda, mas irei comprar. Minha grande dúvida nesse momento é em relação à cor. Eu adorei esse look, eu achei ele extremamente fashionista. E o nosso look da direita, eu diria que ele é o look fashionista tradicional. Olha como ele funciona perfeitamente bem. Estamos vendo aqui uma jaqueta vermelha que marca bem a região da cintura, tendência muito forte nesse momento. Temos aqui uma calça cinza, que também combinou muito bem com esse tom de vermelho mais fechado, quase indo em direção ali a um vermelho cereja. Nos pés, um sapato de bico mais fino e uma bolsa de mão. Tradicional na medida certa, criativo na medida certa, fashion na medida certa. Eu diria que dentre todos esses looks, esse daqui foi o meu preferido. Número 9 são os conjuntos acetinados e as calças acetinadas. Aqui nós vamos ter composições muito interessantes, mas você precisa tomar cuidado para não ficar parecendo pijama. Olha essas imagens que eu estou mostrando para vocês. Todos esses looks não têm cara de pijama e estamos falando de conjuntos acetinados. Para que você tenha esse efeito, é imprescindível que a blusa do conjunto seja um pouco diferenciada. Ela não pode ser aquela blusa que imita uma camisa tradicional de alfaiataria, porque senão o efeito de pijama vem muito forte. Aqui, como vocês podem ver, a gente está vendo ou uma blusa mais fechada na parte do pescoço, geralmente elas não têm manga. Quando tem manga, é uma blusa numa proposta diferente, assim como a do nosso look da direita. Então a ideia aqui é sempre contar com algo diferente. Pode ser uma assimetria, vocês podem ver nesse look um pouco mais rosé e nesse look mais bege que nós temos aqui do lado esquerdo, que a assimetria na região da cintura
faz total diferença. Assim como nesse look que tem a alça mais fina, esse look mais marrom. Olha como faz muita diferença você ter a assimetria junto do look. É muito importante que você tenha esses detalhes que vão trazer modernidade, porque se você escolher aquele look que parece um pijama, não vai ficar legal. Nessa outra imagem, eu trago para você combinações que são confortáveis, mas que elas fogem também dessa estética de pijama. Nesse caso aqui, a minha prioridade foi trazer uma parte de baixo que fosse a calça cetinada e na parte de cima alguma peça um pouco mais macia. Eu gostei muito do primeiro e do segundo look aqui, eles vêm com uma proposta de sobreposição. Já comentei com vocês como a sobreposição está muito em alta na moda nesse momento. Só que aqui, para tirar essa cara muito confortável, nós temos o sapato de bico fino. O sapato de bico fino, ele sempre vai elevar o look. O look marrom e o look verde são perfeitos, na minha opinião. Eu diria que eles acertaram em tudo. O marrom tá muito bonito, porque aqui a gente tem um cachecol marrom, nós temos um look que é praticamente monocromático, um acerto muito fácil de copiar. O look verde, ele vem basicamente com um suéter verde e a calça verde. O tom é muito parecido, mas olha como a diferença de textura faz diferença. Tanto nesse look verde quanto nesse look mais arroxeado, você tem a mesma proposta. Olha como são looks praticamente iguais em cores diferentes. Só que em um você tem uma bolsa menor, você tem um sapato de bico fino. No outro você tem uma bolsa maior e você tem um tênis. Então sim, meninas, dá para usar o mesmo look com propostas diferentes. Enquanto um é um pouco mais chique, o outro é um pouco mais casual. E se você está buscando algo bem tradicional e prático, você pode pensar no nosso look da direita. Olha que blusa simples, básica, combinada com uma sandália e a calça branca cetinada. Perfeito para você usar em estações mais amenas. Recomendo bastante para as meninas que estão na primavera do hemisfério norte ou então no outono do hemisfério sul. Nessa imagem, eu quis mostrar para vocês a versatilidade dessa calça acetinada. Uma calça que muitas vezes a gente esquece que existe. Olha como ela fica bem, desde com uma camisa de alfaiataria até uma camiseta. Dessa forma, você consegue ver que essa é uma peça versátil e não precisa ficar restrita a looks extremamente sofisticados, nem a looks extremamente casuais. Dá para você brincar bastante. Dá para combinar com camiseta, com colete, com casaqueto. Você vai escolher a parte de cima que mais se adequa à sua personalidade. E dessa forma você vai conseguir montar um look interessante. Pense nessa calça como algo básico. É por cima dela que você vai dar o tom do seu look. Se você escolher uma camiseta, vai ficar bem casual, despojado. Se você escolher uma camisa de alfaiataria, você consegue algo um pouco mais tradicional. E se você escolher uma peça que tenha assimetria ou gola alta, você vai conseguir algo um pouco mais moderno. Número 10 é o sapato Vamp. Esse sapato está muito em alta, mas é bem difícil de encontrar referências para ele. Nessa primeira imagem, eu quis trazer peças na cor preta, porque é uma cor um pouco mais fácil da gente combinar. Olha como esse sapato fica poderosíssimo. E apesar dele ter esse design um pouco diferente, ele chama a atenção na medida certa. Ele compõe muito bem o look. Ele não é aquele sapato extremamente extravagante. Justamente por isso que ele tá no vídeo de hoje. Se você prefere algo um pouco mais delicado, eu indicaria para você os tons mais claros desse sapato. Como vocês podem ver nessas imagens, nós temos o branco, o creme, o amarelo manteiga e como você pode perceber, essa cor mais clara tirou esse efeito extremamente poderoso desse sapato, mas trouxe um ar extremamente sofisticado. Ele fica lindo nesses looks que misturam branco, creme, amarelo manteiga, porque ele traz uma sobriedade na medida certa. Esse sapato não precisa ter um salto muito alto. Como vocês podem ver nas imagens, aqui estamos falando de um salto
pequeno até médio. Isso também vai contribuir para o seu conforto. Se você é uma mulher que também sofre com o seu pé ficando um pouco inchado na parte de cima, esse sapato aqui é perfeito para você. Vai te trazer conforto na medida certa. E se você estiver pensando em algo um pouco mais criativo, você pode investir nessas peças que trazem cores um pouco diferentes, formatos um pouco diferentes ou estampas. Aqui nessa imagem você pode ver uma estampa em couro de cobra, você pode ver um slingback com a ponta afinalada e achatada na frente e também esse modelo que eu destaquei, que eu achei uma gracinha, nesse tom de verde, quase um verde oliva, que como eu disse para vocês, também está muito em alta para 2026. Essa daqui é uma excelente aquisição, é aquele sapato que eu recomendo que você compre, de extrema qualidade, de preferência de couro, porque é sapato de colecionador, vai por mim. Se você deixar passar essa tendência, depois você vai se arrepender. E sabe uma coisa que você não vai se arrepender? Muito pelo contrário, você vai adorar saber quais são as 10 combinações de cores que estão muito na moda nesse momento e que vão te deixar muito linda. Chega de usar as mesmas combinações de cores todo dia. Eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. É só clicar, ele tá aparecendo aí na sua tela. Te espero lá!